Minha filha me deu um iPhone no meu aniversário de 62 anos. Levei para minha neta me ajudar a configurar. Ela mexeu nele por alguns minutos e ficou completamente pálida. Sussurrou para mim com a voz tremendo: Vó, isso não é um presente. É uma armadilha. Eu ri na hora, achei exagero de adolescente. Mas 11 dias depois, descobri que ela estava certa. E o que encontrei dentro daquele aparelho destruiu completamente a imagem que eu tinha da minha própria família. Foram 37 anos de sacrifício, de abrir mão dos meus sonhos, de colocar todo mundo na frente. 37 anos acreditando que estava construindo uma família unida, baseada no amor e no respeito. Mas a verdade é que eu estava sendo usada esse tempo todo. E o pior de tudo é que eles planejaram cada detalhe para me tirar tudo que eu tinha conquistado com o suor do meu rosto. Aquele celular que parecia um presente carinhoso era, na verdade, a ferramenta que eles iam usar para me destruir. Quando descobri as conversas, quando li mensagem por mensagem o que minha própria filha falava de mim pelas costas, quando vi o plano detalhado de como iam me internar à força numa clínica para tomar controle dos meus bens, senti meu coração parar dentro do peito. Mas o que eles não sabiam, o que ninguém da minha família imaginava, é que essa velhinha que eles achavam que podiam manipular tinha muito mais recursos e inteligência do que qualquer um deles poderia sonhar. Se você está me ouvindo agora, seja de onde for, do carro, de casa, da academia, deixa um comentário contando de onde você está. Se inscreve no canal aqui, que toda semana eu trago histórias reais de pessoas reais, gente como eu e você, que passou por situações que parecem filme, mas aconteceram de verdade. E fica até o final dessa história porque você não vai acreditar no que aconteceu depois. Eu prometo que cada segundo vale a pena. Meu nome é Vera Lúcia, tenho 62 anos e durante 37 anos da minha vida eu fui casada com o Roberto. Conheci ele quando eu tinha apenas 24 anos, numa festa junina aqui no bairro onde eu morava em São Bernardo do Campo. Ele era bonito, trabalhador, me tratava bem no começo. A gente casou rápido, coisa de 8 meses de namoro, e logo veio a Patrícia, nossa única filha. Eu trabalhava como auxiliar administrativa, numa fábrica de autopeças, ganhava razoavelmente bem para a época. Mas quando a Patrícia nasceu, o Roberto insistiu que eu parasse de trabalhar para cuidar da casa e da menina. Ele dizia que filho precisava de mãe presente, que mulher que trabalhava fora não conseguia dar atenção para a família. Eu acreditei. Larguei meu emprego, minha independência, meus colegas, tudo. Fiquei em casa cuidando da Patrícia, do Roberto, da casa, lavava, passava, cozinhava, limpava. Acordava às 5 da manhã para fazer o café dele antes de ir para a fábrica. Deixava a marmita pronta, a casa impecável. A Patrícia era minha vida. Eu me dediquei de corpo e alma àquela menina. Levava na escola, buscava, ajudava com lição de casa, ia em todas as reuniões, festinhas, apresentações. Enquanto isso, o Roberto ia subindo na vida. Virou supervisor, depois gerente. O dinheiro melhorou bastante. Compramos uma casa melhor, trocamos de carro. Mas eu continuava sem trabalhar, dependendo financeiramente dele. E com o tempo, as coisas foram mudando. Ele foi ficando mais distante, mais frio, mais grosseiro. Chegava tarde em casa, não queria mais conversar comigo, mal olhava na minha cara. Mas eu aguentava tudo calada, porque tinha aquela mentalidade antiga de que casamento é para sempre, que mulher tem que segurar a barra, que família é sagrada. A Patrícia cresceu mimada. Eu admito que parte da culpa foi minha. Eu dava tudo para ela, fazia todas as vontades. Queria que ela tivesse tudo que eu não tive. Ela estudou em escola particular, fez inglês, informática, natação. Quando chegou a hora da faculdade, entrou em administração numa particular caríssima. Eu fazia bico de costura escondida para ajudar a pagar, porque o Roberto reclamava do quanto ela custava. Me lembro que eu ficava até de madrugada costurando bainha de calça, consertando roupa dos vizinhos, para ter um dinheirinho meu e poder dar umas coisas para minha filha sem ter que pedir para ele. Mas a Patrícia nunca valorizou nada disso. Tratava tudo como obrigação minha. Se eu não passava a roupa dela do jeito que ela queria, ela fazia escândalo.
Se a comida não estava do gosto dela, deixava o prato cheio e pedia dinheiro para comer na rua. E o Roberto sempre dava razão para ela, nunca para mim. Com 23 anos, ela conheceu o Rodrigo, um rapaz que trabalhava na mesma empresa que ela fez estágio. Logo foram morar juntos. Eu senti um vazio enorme quando ela saiu de casa, mas ao mesmo tempo pensei que agora ela ia amadurecer, ia entender o trabalho que dá cuidar de uma casa, de um relacionamento. 3 anos depois, veio a gravidez da Isabela, minha neta. E adivinha quem teve que largar tudo para ajudar? Eu. A Patrícia não queria largar o emprego, então eu ia todos os dias na casa dela para cuidar da Isabela. Acordava cedo, pegava 2 ônibus, passava o dia inteiro lá cuidando da bebê, limpando a casa deles, fazendo comida, e voltava para casa de noite morta de cansada para ainda cuidar do Roberto. Fiz isso durante 2 anos, todos os dias úteis, sem receber R$1 sequer. Fazia porque era minha neta, meu sangue, e porque a Patrícia sempre jogava na minha cara que a avó que ama neto se sacrifica. Quando a Isabela fez 2 anos, eles colocaram ela na creche e eu finalmente pude respirar um pouco. Mas aí o Roberto teve um infarto. Nada grave, graças a Deus, mas ele ficou com medo e resolveu se aposentar mais cedo. Foi aí que o inferno realmente começou. Com ele em casa o dia inteiro, tudo que eu fazia estava errado. A comida tinha muito sal ou pouco sal, a casa não estava limpa do jeito que ele queria, a roupa não estava bem passada. Ele ficava sentado no sofá o dia inteiro vendo televisão e mandando em mim como se eu fosse empregada. E o pior é que ele começou a controlar cada centavo que entrava e saía de casa. Eu tinha que pedir dinheiro até para comprar um shampoo, e ele questionava tudo. Dizia que eu estava gastando demais, que a aposentadoria não dava para luxo, sendo que luxo para ele era eu querer comprar um batom na farmácia. Mas ele podia comprar cerveja todo final de semana para ver o jogo com os amigos. Podia comprar carne cara para fazer churrasco. Podia trocar de celular. Para ele podia tudo, para mim nada. Eu comecei a me sentir uma prisioneira na minha própria casa, e a Patrícia, em vez de me apoiar, ficava do lado dele. Dizia que eu reclamava muito, que eu não valorizava o que tinha, que tem mulher que apanha do marido e eu estava reclamando de barriga cheia. Aquilo me doía profundamente. Foram anos assim, me sentindo cada vez menor, cada vez mais invisível, cada vez mais inútil. Até que há 1 ano e meio, a tia Marlene, irmã da minha mãe que morava em Curitiba e que eu não via há anos, faleceu. Ela não tinha filhos, tinha se casado, mas ficou viúva cedo e viveu sozinha a vida toda. Para minha surpresa enorme, ela deixou um apartamento para mim. Um apartamento de 2 quartos num bairro bom de Curitiba. Quando chegou a notícia pelo advogado, eu não acreditei. O Roberto também não, mas os olhos dele brilharam de um jeito que eu nunca tinha visto. Ele imediatamente começou a fazer planos. Disse que a gente ia vender o apartamento e, com o dinheiro, ia reformar nossa casa, trocar o carro, fazer uma viagem. Eu nem tive voz ativa nas decisões. Mas o apartamento estava no meu nome, só no meu nome, e o advogado me explicou que eu precisaria assinar pessoalmente todos os documentos para qualquer transação. Foi quando as coisas começaram a ficar realmente estranhas. De repente, o Roberto ficou gentil comigo. Depois de anos me tratando mal, ele começou a me elogiar, a me chamar de querida, a perguntar como foi meu dia. A Patrícia também mudou completamente. Começou a me ligar todo dia, a aparecer em casa com presentinhos, a me convidar para almoçar fora. Levava a Isabela para passar o final de semana comigo. Eu estava tão carente de afeto, tão necessitada de atenção, que caí feito uma idiota. Achei que finalmente eles tinham percebido meu valor, que finalmente estavam me enxergando. Como eu fui boba. Como eu fui ingênua. No meu aniversário de 62 anos, que foi em março desse ano, a Patrícia veio com a Isabela e com um presente enorme, embrulhado com papel bonito e laço. Quando abri, era um iPhone novinho, daqueles últimos modelos. Eu fiquei sem reação. Eu nunca tinha tido um celular bom na vida. Sempre usei aqueles aparelhos velhos que a Patrícia ou o Roberto não queriam mais.
E de repente ela estava me dando um iPhone caríssimo? Ela disse que era porque eu merecia, que eu tinha sido a melhor mãe do mundo e que agora eu ia poder fazer videochamada com a Isabela, tirar fotos bonitas, usar as redes sociais. O Roberto concordou com tudo, dizendo que realmente eu merecia coisa boa. Eu chorei de emoção. Que idiota eu fui. Só que eu não sabia usar aquele aparelho. Era muito diferente do meu celular antigo. Tinha 1000 funções, 1000 aplicativos, tudo complicado. A Patrícia disse que não tinha tempo de me ensinar naquele dia, que ela me explicaria depois com calma. Fiquei uns 3 dias com o celular praticamente sem usar, só para atender ligação mesmo. Até que num sábado, a Isabela veio passar o dia em casa e eu pedi para ela me ajudar a configurar direitinho o celular. A menina tem 15 anos e entende tudo de tecnologia, diferente de mim que sou analógica até a alma. A Isabela pegou o celular e começou a mexer, configurando aplicativos, me explicando as coisas. Eu estava na cozinha fazendo um bolo de fubá que ela adora e ela estava na mesa da sala com o celular. De repente eu olhei e vi que ela estava pálida, branca igual papel. Chamei ela perguntando o que foi, e ela veio até a cozinha andando devagar, com o celular na mão tremendo. Ela olhou para os lados como se estivesse checando se tinha alguém escutando, e sussurrou bem baixinho: "Vó, isso não é um presente, é uma armadilha." Eu dei risada, achei que era exagero de adolescente dramática. Perguntei o que ela estava falando, e ela disse: "Vó, esse celular está com vários aplicativos espiões instalados. Aplicativos que rastreiam tudo o que a senhora faz, todos os lugares que a senhora vai, todas as conversas que a senhora tem. E tem um aplicativo de banco aqui também já configurado com um monte de informação da senhora. A avó passou seus dados para alguém?" Eu disse que não, que eu nem sabia que tinha aplicativo de banco no celular. Ela continuou mexendo e ficou ainda mais assustada. Disse que tinha um aplicativo de assinatura digital instalado, daqueles que servem para assinar documento pela internet. Eu não entendi nada. Por que minha filha colocaria essas coisas no meu celular? A Isabela me olhou com aqueles olhos de quem sabe de algo muito grave e disse: "Vó, alguém está planejando alguma coisa. Com esse celular aqui, conseguem controlar tudo da vida da senhora. E com esse aplicativo de assinatura digital, conseguem assinar documentos como se fosse a senhora assinando. A avó precisa ter muito cuidado." Eu ainda não queria acreditar. Defendi a Patrícia, disse que ela jamais faria algo ruim comigo, que ela era minha filha, que me amava. A Isabela ficou quieta, mas eu via nos olhos dela que ela sabia de alguma coisa que eu não sabia. Ela passou o resto da tarde comigo, meio calada, e quando a Patrícia veio buscar ela no final do dia, a Isabela não contou nada do que tinha descoberto. Ficou em silêncio, mas antes de ir embora, ela me abraçou apertado e sussurrou no meu ouvido: "Vó, não usa esse celular para nada importante. Não passa senha, não assina nada, não instala mais nada, por favor." Eu prometi que não, mesmo ainda sem entender direito a gravidade da situação. Naquela noite não consegui dormir direito. Ficava revirando na cabeça o que a Isabela tinha dito, tentando fazer sentido daquilo tudo. No dia seguinte, domingo, o Roberto passou o dia me enchendo o saco. Queria que eu ligasse para o advogado de Curitiba na segunda-feira para adiantar a venda do apartamento. Disse que já tinha achado um comprador interessado, um conhecido dele que estava oferecendo um bom preço à vista. Eu disse que precisava pensar melhor, que não estava com pressa de vender. Ele ficou irritado, começou a gritar comigo, dizendo que eu estava sendo egoísta, que aquele dinheiro podia melhorar a vida da nossa família inteira, que eu estava sendo teimosa à toa. A Patrícia também começou a me ligar quase toda hora, dizendo que eu precisava vender logo o apartamento, que era besteira ficar segurando o patrimônio parado, que o dinheiro ia render muito mais se a gente investisse direitinho. Aquela pressão toda começou a me deixar desconfiada. Por que tanta pressa? Por que tanta insistência? Comecei a prestar mais atenção nas atitudes deles. Percebi que o Roberto vivia de olho no meu celular novo, perguntando se eu estava conseguindo usar, se eu queria ajuda para configurar alguma coisa. A Patrícia também, sempre oferecendo ajuda, sempre querendo pegar meu celular para me mostrar alguma função.
Eu comecei a desconfiar que a Isabela estava certa. Comecei a ter medo. 3 dias depois do meu aniversário, numa quarta-feira à tarde, eu estava em casa sozinha porque o Roberto tinha ido no médico fazer uns exames de rotina. Eu estava lavando louça quando ouvi o celular dele tocando na sala. Ele tinha esquecido o aparelho em casa. Normalmente eu nunca mexeria no celular dele, nunca fui de vasculhar as coisas dos outros, mas alguma coisa dentro de mim disse para eu olhar. Fui até lá, peguei o celular dele e vi que era a Patrícia ligando. Não atendi, mas fiquei ali segurando aquele aparelho e de repente me vi abrindo o WhatsApp dele. Eu sabia a senha porque era a data de aniversário dele. Ele nunca mudava a senha de nada. Abri a conversa dele com a Patrícia e o que eu vi ali me fez o chão sumir debaixo dos meus pés. Mensagens e mensagens, tramando contra mim. A conversa mais recente era de ontem à noite, quando eu já estava dormindo. A Patrícia tinha mandado: "Pai, a Isabela desconfiou de alguma coisa. Ela ficou estranha quando veio aqui em casa. Acho que ela mexeu no celular da avó e viu os aplicativos." O Roberto tinha respondido: "Droga, essa menina é esperta demais. Mas não tem problema, ela não vai falar nada, é criança ainda. E mesmo que fale, a Vera é burra demais para entender o que estamos fazendo. Já está tudo quase pronto. Mais 2 semanas e o apartamento estará vendido e o dinheiro na nossa conta." A Patrícia: "E se ela se recusar a assinar?" O Roberto: "Ela não vai se recusar, e se recusar, a gente usa o plano B que conversamos. Já separei os documentos do médico amigo meu que atesta que ela está com início de demência. Com aquilo em mãos, a gente consegue interdição judicial fácil e eu viro curador dela. Aí assino tudo no lugar dela e pronto." A Patrícia: "Perfeito. Esse dinheiro vai mudar nossa vida, pai. Finalmente vou poder trocar de carro, fazer aquela viagem para Disney com a Isabela, reformar minha casa. E o senhor também merece aproveitar." Eu tive que sentar no chão ali mesmo porque minhas pernas fraquejaram. Li a conversa inteira, dias e dias de mensagens. Eles planejando cada detalhe. O Roberto dizendo que eu era um peso morto na vida dele há anos, que ele só estava comigo por interesse, que depois que conseguisse o dinheiro do apartamento ia me largar. A Patrícia concordando, dizendo que eu sempre fui uma mãe sufocante e chata, que ela mal podia esperar para eu sair da vida dela. Eles rindo de mim, me chamando de burra, de idiota, de velha inútil. Tinha mensagem do Roberto dizendo: "Aquela vaca estúpida achou que o celular era presente. Não percebe que a gente instalou tudo o que precisava para controlar ela." Tinha mensagem da Patrícia: "Ela é tão carente que qualquer migalha de atenção que jogamos, ela fica toda derretida." É patético. Eu estava lendo aquilo e sentindo meu coração se despedaçar dentro do peito. Cada palavra era uma facada. Eram as 2 pessoas que eu mais amava no mundo inteiro. As 2 pessoas por quem eu tinha sacrificado minha vida inteira, falando de mim daquele jeito. Me xingando, me humilhando, planejando me roubar e me internar à força. Porque era isso que estava no plano também. Depois de conseguir o dinheiro do apartamento, o Roberto ia usar o atestado falso de demência para me internar numa clínica psiquiátrica, alegando que eu não tinha mais condições de cuidar de mim mesma. E lá eu ficaria trancada enquanto eles torrariam todo o meu dinheiro. Fiquei mais de 1 hora sentada no chão da sala, lendo e relendo aquelas mensagens, chorando em silêncio. Era tanta dor, tanta decepção, tanto nojo, que eu nem conseguia processar direito. Quando ouvi o portão abrir anunciando a chegada do Roberto, limpei rápido o rosto, deixei o celular dele exatamente onde estava e voltei para a cozinha. Ele entrou, me cumprimentou com aquela falsidade toda, perguntou o que tinha para o almoço. Eu respondi normalmente, como se nada tivesse acontecido, mas por dentro eu estava destruída. Passei os dias seguintes fingindo que estava tudo normal, mas observando cada movimento deles, prestando atenção em cada palavra. O Roberto aumentou a pressão para eu assinar os papéis do apartamento. Disse que o comprador estava esperando, que ia desistir do negócio se demorasse muito. A Patrícia vinha em casa quase todo dia, sempre com aquele papinho doce e falso, dizendo que eu precisava pensar no meu futuro, que aquele dinheiro ia me dar segurança na velhice, sendo que o plano deles era tomar tudo de mim.
Eu continuei enrolando, dizendo que ia pensar, que precisava de mais tempo. E enquanto isso, comecei a fazer minha própria investigação. Entrei em contato com o advogado de Curitiba, o Dr. Henrique, que tinha cuidado da herança da tia Marlene. Expliquei para ele toda a situação, contei sobre as mensagens que tinha visto, sobre o plano de me roubar e me internar. Ele ficou chocado e me disse que, infelizmente, esse tipo de golpe em idosos é mais comum do que se imagina, especialmente quando há herança envolvida. Ele me orientou a não assinar absolutamente nada, a trocar todas as minhas senhas, e me passou o contato de uma advogada aqui de São Paulo, especializada em direito de família e proteção ao idoso, a doutora Camila. Liguei para ela, marquei uma consulta e fui no escritório dela escondida. Tive que inventar para o Roberto que ia no médico, peguei um Uber e fui. A doutora Camila me recebeu com muito carinho e atenção. Contei toda a minha história. Mostrei prints das mensagens que eu tinha fotografado com meu celular velho, expliquei sobre o iPhone com os aplicativos espiões, sobre o plano de interdição, sobre tudo. Ela me disse que eu tinha um caso forte, que o que eles estavam fazendo era crime de vários tipos: estelionato, falsidade ideológica, cárcere privado em intenção. Me explicou meus direitos, me orientou sobre os passos que eu precisava tomar. A primeira coisa que fiz foi ir no banco e mudar todas as minhas senhas. Coloquei senha diferente em tudo. Anotei num caderninho que escondi no fundo do meu guarda-roupa. Bloqueei qualquer possibilidade de movimentação de conta sem minha presença física na agência. O gerente, seu Paulo, que me conhece há anos, ficou preocupado quando expliquei a situação. Ele me garantiu que ninguém ia conseguir movimentar nada da minha conta sem que eu estivesse lá pessoalmente, com documento e tudo. Depois fui atrás do tal médico que o Roberto tinha mencionado nas mensagens, o que ia fornecer o atestado falso. A doutora Camila tinha me orientado a descobrir quem era, porque isso era prova de crime. Esperei o Roberto sair de casa, peguei o notebook velho dele que fica na sala e procurei no histórico. Achei. Era um tal de Dr. Fábio, que o Roberto conhecia do clube que ele frequentava. Tinha até e-mails trocados entre eles, com o Roberto pedindo o atestado e o médico dizendo que cobrava R$ 5.000 para fazer. Tudo documentado, tudo salvo. Fiz cópias de tudo e levei para a advogada. Ela disse que aquilo era ouro puro, que com aquelas provas a gente conseguia não só me proteger, mas também processar todos os envolvidos. Mas ela me aconselhou a ter paciência, a não confrontar ainda, a juntar o máximo de provas possível antes de agir. E foi o que eu fiz. Continuei fingindo ser a velhinha boba e ingênua que eles achavam que eu era, enquanto por baixo dos panos eu estava me preparando para o que viria. Procurei a Isabela num dia que fui buscá-la na escola, sem avisar a Patrícia. Conversei com ela, expliquei que eu sabia de tudo, que ela tinha razão, e pedi desculpas por não ter acreditado nela de primeira. A menina chorou muito, me abraçou e disse que vinha percebendo há tempos o jeito que a mãe dela falava de mim quando eu não estava por perto, mas que tinha medo de me contar porque ninguém ia acreditar nela. Ela disse que no dia do meu aniversário ouviu a mãe dela falando ao telefone com o avô, dizendo que o presente tinha sido entregue e que agora era só questão de tempo até conseguirem o que queriam. Foi por isso que ela ficou desconfiada e resolveu investigar o celular. Minha neta, com apenas 15 anos, foi a única pessoa que tentou me proteger. Pedi para ela continuar agindo normalmente, sem dar na cara que sabia de nada, porque eu estava planejando uma coisa e precisava de tempo. Ela concordou. Enquanto isso, a pressão em casa ia aumentando. O Roberto estava ficando irritado com minha demora. Começou a ficar agressivo de novo, a me xingar, a dizer que eu era uma velha teimosa e burra, que estava atrapalhando a vida de todo mundo. A Patrícia mudou o tom também. Começou a me ameaçar veladamente, dizendo que se eu não vendesse o apartamento logo, ela ia ter que tomar providências, porque estava claro que eu não tinha mais discernimento para tomar decisões sozinha. Disse que vinha percebendo que eu andava esquecida, confusa, e que estava preocupada com minha saúde mental. Eu sabia que ela estava plantando a semente da narrativa de demência que eles iam usar. Comecei a gravar nossas conversas.
Comprei escondido um daqueles mini gravadores que parecem pendrive e andava com ele no bolso o tempo todo. Gravei o Roberto me xingando e me ameaçando. Gravei a Patrícia insinuando que eu estava louca. Gravei tudo e entreguei cópias para a doutora Camila. A advogada estava montando um processo robusto, com todas as provas do que eles estavam tramando. Mas ela disse que seria melhor esperar eles darem o próximo passo, tentarem de fato executar o plano, porque aí a gente pegaria eles com a boca na botija, em flagrante. E o próximo passo não demorou a vir. Uma terça-feira de manhã, o Roberto me acordou cedo, dizendo que tinha marcado uma consulta para mim com um geriatra, que ele estava preocupado comigo, que eu andava muito esquecida. Eu sabia que era mentira, que era o começo do plano de interdição. Fingi que estava tudo bem, que eu ia na consulta sim. Mas avisei a doutora Camila, que me orientou a ir mesmo, mas levando meu celular velho gravando no bolso, e anotar o nome do médico e tudo que fosse dito. Fomos eu e o Roberto. O consultório era numa clínica no centro, longe do meu bairro. O médico era justamente o tal Dr. Fábio. Ele me cumprimentou com aquela simpatia falsa, começou a fazer perguntas. Perguntou meu nome, que dia era hoje, quem era o presidente, coisas básicas. Eu respondi tudo certo, obviamente, porque não tem nada de errado comigo. Mas eu via pelos olhares que ele trocava com o Roberto que não importava minhas respostas, o diagnóstico já estava comprado. No final, ele disse que ia pedir uns exames, que eu voltasse na semana seguinte com os resultados. Disse que estava percebendo sinais de declínio cognitivo, que era importante investigar. Saí de lá com o coração disparado, mas mantendo a calma. No caminho de volta, o Roberto estava até de bom humor, achando que o plano estava correndo perfeitamente. Quando chegamos em casa, eu corri para o banheiro e mandei o áudio da consulta inteira para a doutora Camila. Ela respondeu dizendo que era prova cabal de crime, que aquele médico ia perder o CRM e responder criminalmente. Disse que estava na hora de agir, mas que ia ser melhor esperar mais um pouquinho, deixar eles se aprofundarem mais ainda no buraco que estavam cavando. Os dias que se seguiram foram os piores da minha vida. Ter que conviver sob o mesmo teto com um homem que estava planejando me destruir, ter que fingir normalidade, foi torturante. Mas eu me mantive firme, pensando no final, pensando na justiça que ia ser feita. A Patrícia começou a aparecer com papéis para eu assinar, dizendo que eram documentos simples do apartamento, autorizações para o advogado de Curitiba cuidar da venda. Eu olhei os papéis e vi que, na verdade, eram procurações amplas, dando plenos poderes para ela fazer o que quisesse com meus bens. Eu disse que não ia assinar sem ler com calma, sem mostrar para um advogado. Ela ficou furiosa, começou a gritar comigo, dizendo que eu estava sendo ridícula, que ela era minha filha e que eu deveria confiar nela. Aquela cena toda eu gravei. Depois foi a vez do Roberto tentar. Ele chegou com os mesmos papéis, com uma caneta na mão, mandando eu assinar. Disse que se eu não assinasse por bem, ele ia fazer eu assinar por mal. Perguntei o que ele queria dizer com isso, e ele, com toda a cara de pau do mundo, disse que eu estava louca, que ele ia me internar, que ia tomar controle de tudo, porque eu não tinha mais capacidade. Eu olhei para aquele homem com quem vivi 37 anos e não reconheci nada. Não tinha amor ali. Nunca teve. Só interesse, só ganância. E sabe o que eu fiz? Olhei bem nos olhos dele e disse que não ia assinar nada, e que se ele quisesse meus bens, ia ter que me matar, porque de outro jeito ele não ia conseguir. Ele ficou vermelho de raiva, levantou a mão como se fosse me bater. Eu não mexi um músculo, só continuei olhando. Ele acabou abaixando a mão e saiu batendo a porta. Mas eu sabia que aquilo ali tinha sido o estopim, que agora eles iam acelerar o plano de me internar à força. Foi exatamente o que aconteceu. 2 dias depois, numa sexta-feira, o Roberto saiu bem cedo dizendo que ia resolver umas coisas. Fiquei em casa sozinha. Por volta das 10 da manhã, tocou a campainha. Eram 2 homens de jaleco branco, uma mulher que se apresentou como assistente social e a Patrícia. Eles disseram que tinham uma ordem judicial de internação compulsória, que eu precisava ir com eles para uma clínica de repouso para fazer uma avaliação. Eu pedi para ver a ordem judicial. A mulher mostrou um papel que parecia oficial, mas eu sabia que era falso, porque a doutora
Camila tinha me explicado que ordem de internação compulsória precisa de um processo inteiro, com avaliação de vários médicos, com defensor público, com juiz. Não sai de uma hora para outra. Mas eles estavam ali, tentando me levar à força. A Patrícia disse, com aquela cara de falsa preocupação: "Mãe, é para o seu bem. A senhora não está bem da cabeça, precisa de ajuda." Eu então falei bem alto, olhando para o celular que eu tinha deixado estrategicamente em cima da mesa da sala, gravando tudo. "Eu não vou a lugar nenhum. Eu estou em perfeito estado mental. Isso que vocês estão fazendo é crime de cárcere privado e sequestro. E está tudo sendo gravado." A cara da Patrícia foi de puro choque. Ela olhou para os homens de jaleco, que imediatamente ficaram sem graça. Um deles disse que eles tinham sido contratados pelo Roberto, que tinham recebido os documentos por e-mail e acharam que estava tudo certo, que não queriam confusão. Eles foram embora rapidamente. A Patrícia ficou lá, parada, me encarando. Ela então mudou completamente, tirou a máscara de vez. Disse: "A senhora vai se arrepender disso. Esse apartamento vai ser nosso de um jeito ou de outro. A senhora é uma velha inútil e não merece nada do que tem. Devia era agradecer que eu e meu pai cuidamos da senhora todos esses anos." Eu respirei fundo e disse: "Eu não tenho mais nada para falar com você. Quero que você saia da minha casa agora." Ela deu uma risada debochada e saiu, batendo a porta. Eu peguei o celular, parei a gravação e mandei imediatamente para a doutora Camila, junto com uma mensagem: "Eles tentaram me sequestrar. Acho que agora é a hora." Ela respondeu em menos de 5 minutos: "Perfeito. Vou entrar com todas as medidas cabíveis. Amanhã de manhã estará tudo resolvido." Naquela noite, o Roberto chegou em casa e nem olhou na minha cara. Foi direto para o quarto dele. Sim, a gente dormia em quartos separados já fazia alguns anos. Eu fiquei na sala, sem conseguir dormir, esperando o que viria no dia seguinte. No sábado de manhã, bem cedo, tocaram a campainha. Eram 2 policiais e a doutora Camila. Ela tinha conseguido uma medida protetiva de urgência contra o Roberto e contra a Patrícia, proibindo eles de se aproximarem de mim. Além disso, tinha entrado com representação criminal contra os 2, contra o Dr. Fábio e contra os homens que tentaram me sequestrar. Os policiais entregaram a notificação para o Roberto ali na hora. Eu nunca vou esquecer a cara dele. De incredulidade total, de choque, de desespero. Ele olhou para mim e gritou: "O que você fez, sua louca?" Eu, com a voz mais calma do mundo, respondi: "Eu me protegi. E agora você vai pagar por tudo que tentou fazer comigo." A doutora Camila então explicou para ele que todas as conversas dele com a Patrícia estavam em posse da justiça, todas as provas do plano de me roubar e internar, os áudios, as gravações, tudo. Que ele ia responder criminalmente e que dificilmente ia escapar de uma condenação. Ela também informou que eu já tinha entrado com pedido de divórcio litigioso, pedindo a divisão de bens, e que já tinha conseguido o bloqueio de todos os bens em nome dele até a conclusão do processo. O Roberto tentou partir para cima de mim, mas os policiais seguraram. Ele foi informado que tinha 2 horas para sair de casa, porque a medida protetiva incluía a saída dele da residência. Eu fiquei lá, assistindo aquele homem fazer a mala às pressas, xingando, esbravejando, ameaçando, mas não adiantou nada. Ele saiu escoltado pelos policiais. Quando a porta fechou, eu sentei no sofá e chorei. Chorei tudo que tinha segurado durante semanas. Chorei pela decepção, pela traição, pelo tempo perdido. Mas também chorei de alívio, porque finalmente eu estava livre. A doutora Camila sentou do meu lado e disse: "A senhora foi muito corajosa. Muitas mulheres na sua situação não teriam tido forças para reagir. A senhora deveria ter orgulho." E eu realmente comecei a sentir orgulho. Orgulho de mim mesma, de ter tido inteligência e coragem para me defender. A Patrícia tentou me ligar várias vezes naquele dia, mas eu não atendi. Ela mandou mensagens dizendo que eu ia me arrepender, que eu tinha destruído nossa família, que eu era uma cobra, bloqueei o número dela.
Não queria mais nada com aquela pessoa. Os processos correram. O Roberto foi indiciado por tentativa de estelionato, falsidade ideológica e tentativa de cárcere privado. A Patrícia também foi indiciada como coautora. O Dr. Fábio perdeu o registro e também vai responder criminalmente. O divórcio saiu em 6 meses e eu consegui ficar com a casa onde a gente morava, porque consegui provar que foi comprada principalmente com o dinheiro que eu fazia com os bicos de costura durante anos, dinheiro que eu guardava numa poupança antiga que ele nem sabia que existia. Ele ficou com o carro velho e as dívidas que tinha feito escondido. O apartamento de Curitiba, esse eu vendi, mas vendi no meu tempo, com um corretor de confiança que o Dr. Henrique me indicou. Consegui um preço muito bom, acima do que o Roberto tinha conseguido com o suposto comprador dele. Com o dinheiro da venda, paguei todos os custos do processo, paguei as advogadas, investi uma parte e, com o resto, eu fiz algo que nunca tinha feito na vida. Cuidei de mim. Reformei minha casa do jeito que eu sempre quis. Troquei todos os móveis, pintei tudo de cores claras e alegres, fiz um jardim no quintal. Comprei roupas novas, bonitas, coloridas. Fui no cabeleireiro e mudei o corte e a cor do cabelo. Tinha passado a vida inteira me vestindo de forma apagada, usando as cores que o Roberto gostava, o corte de cabelo que ele achava apropriado. Agora eu uso o que eu quero, do jeito que eu quero. E sabe que descobri? Que eu gosto de rosa, de amarelo, de estampas floridas. Coisas que eu nunca tinha me permitido usar. Também voltei a estudar. Sempre tive vontade de terminar o ensino médio, que eu larguei quando casei. Me matriculei no EJA, Educação de Jovens e Adultos, e estou adorando. A professora de História é maravilhosa. Eu faço todas as lições, tiro notas boas. Me sinto viva de novo, com propósito. Fiz novas amizades também, com as colegas de turma, mulheres da minha idade que também estão recomeçando. A gente se reúne todo sábado para tomar café e conversar. Comecei a fazer trabalho voluntário numa ONG que cuida de animais abandonados. Sempre amei bichos, mas o Roberto nunca deixou ter nada em casa. Agora eu tenho 3 cachorros e 2 gatos, todos resgatados. Eles enchem minha casa de vida e alegria. A Isabela, minha neta, voltou a falar comigo. Ela estava morando com a Patrícia ainda, mas a menina me procurou escondido. Disse que não concordava com nada que a mãe tinha feito, que tinha vergonha e que queria continuar tendo contato comigo. Eu disse que ela era sempre bem-vinda. Hoje ela vem me visitar toda semana, passa os finais de semana comigo. Conversei com a Patrícia através dos advogados e ficou estabelecido que a Isabela pode me visitar quando quiser. A Patrícia, pelo que sei, está enfrentando problemas. O Rodrigo, marido dela, ficou sabendo de tudo que ela fez e pediu a separação. Ela está tendo que trabalhar dobrado para se sustentar sozinha, porque o dinheiro que ela contava em ter com a venda do meu apartamento, obviamente, nunca veio. E sabe de uma coisa? Eu não sinto pena. Não sinto nem alegria nem tristeza com o sofrimento dela. Eu só sinto indiferença. Ela deixou de ser minha filha no momento em que escolheu me trair e me machucar daquele jeito. O Roberto também está mal. Ficou desempregado, sem casa, morando num quartinho alugado. Teve que vender o carro para pagar advogado. Tentou me ligar algumas vezes, mas eu nunca atendi. Ele chegou a mandar uma carta pedindo perdão, dizendo que estava arrependido, que tinha feito besteira. Rasguei a carta sem terminar de ler. Não quero perdão dele, não quero explicação, não quero nada. Algumas pessoas me perguntam se eu não sinto falta da família, se não me sinto sozinha, e eu respondo que não. Porque família não é quem tem o seu sangue. Família é quem te ama, te respeita, te valoriza. E essas pessoas eu encontrei. Estão nas minhas amigas novas, nos meus bichos, na minha neta, nas professoras da escola, nas voluntárias da ONG. Essa é minha família agora. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar, para se reerguer, para se valorizar. Passei 62 anos da minha vida vivendo para os outros, me anulando, aceitando migalhas de afeto e respeito. Mas hoje, aos 63 anos, eu finalmente estou vivendo para mim. E posso dizer com toda certeza que esses últimos meses foram os mais feleiros da minha vida inteira.
Teve momentos difíceis? Teve. Teve noites que eu chorei sozinha, que senti medo, que pensei em desistir. Mas eu não desisti. Porque lá no fundo, numa parte de mim que estava adormecida há décadas, acordou uma força que eu nem sabia que tinha. Uma força que me fez enfrentar as pessoas que eu mais amava, que me fez lutar pelos meus direitos, que me fez escolher a mim mesma pela primeira vez na vida. E essa força continua aqui, me impulsionando todo dia. Hoje de manhã eu acordei, tomei meu café na varanda, vendo meu jardim florido, com meus cachorros deitados no meu pé, e pensei: valeu a pena. Cada lágrima, cada momento de dor, cada segundo de medo, tudo valeu a pena para chegar aqui. Para conquistar essa paz, essa liberdade, esse amor próprio. As pessoas me olham na rua agora e não veem mais aquela mulher curvada, apagada, sem vida. Veem uma mulher de cabeça erguida, sorriso no rosto, roupa colorida. Uma mulher que sobreviveu e venceu. Uma mulher que se recusou a ser vítima e escolheu ser protagonista da própria história. Minha história não terminou naquele dia que descobri a traição. Na verdade, foi ali que minha verdadeira história começou. A história de Vera Lúcia, não a esposa de Roberto, não a mãe de Patrícia, mas Vera Lúcia. Eu, inteira, completa, livre. E essa história, eu garanto, vai ser muito mais bonita do que tudo que veio antes. Se você está me ouvindo agora e está passando por alguma situação parecida, se está sendo desvalorizada, desrespeitada, manipulada por pessoas da sua própria família, eu quero te dizer uma coisa. Você tem força. Você tem capacidade. Você consegue. Eu sei que parece impossível. Eu sei que parece que você está sozinha, que ninguém vai acreditar em você, que você não tem para onde ir, mas você tem. Procure ajuda. Fale com um advogado, com um assistente social, com um psicólogo, com um amigo de confiança. Não aceite ser tratada como menos do que você é. Não aceite migalhas. Você merece respeito. Você merece amor verdadeiro. Você merece viver com dignidade. E se as pessoas ao seu redor não conseguem te dar isso, então talvez essas não sejam as pessoas que devem estar ao seu redor. Eu sei que é difícil, principalmente quando se trata de família, de pessoas que a gente ama. Mas amor que machuca não é amor. Amor que manipula não é amor. Amor que usa não é amor. Amor verdadeiro respeita, valoriza, protege. E você merece isso. Você sempre mereceu isso. Nunca é tarde para recomeçar. Eu tinha 62 anos quando minha vida virou de cabeça para baixo e mesmo assim consegui me reerguer. Se eu consegui, você também consegue. Não importa a sua idade, não importa há quanto tempo você está nessa situação, não importa o quão impossível pareça. Sempre tem uma saída, sempre tem um caminho, sempre tem esperança. E para você que está me ouvindo e que talvez já tenha passado por algo parecido, que já conseguiu sair, que já se libertou, eu quero dizer, parabéns. Você é uma guerreira. Você é uma vencedora. E sua história, assim como a minha, pode servir de inspiração para outras mulheres que ainda estão presas. Compartilhe sua experiência quando se sentir pronta, porque a gente nunca sabe quem pode estar precisando ouvir exatamente aquilo que a gente tem para dizer. Hoje, eu vivo um dia de cada vez, aproveitando cada momento, cada pequena alegria, cada conquista. Eu acordo todos os dias, agradecida por ter tido coragem de reagir, de lutar, de não aceitar ser vítima. Eu olho para trás e vejo todo o caminho que percorri e me encho de orgulho. Porque não foi fácil, mas eu consegui. E se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso, é que a gente é muito mais forte do que imagina. A gente aguenta muito mais do que acha que aguenta. A gente consegue muito mais do que acha que consegue. Basta ter coragem de dar o primeiro passo. E o primeiro passo não precisa ser grande. Pode ser pequeno, pode ser só admitir para si mesma que alguma coisa está errada, que você não merece ser tratada daquele jeito. Pode ser só procurar informação, ler sobre o assunto, entender seus direitos. Pode ser só conversar com alguém de confiança. O importante é começar, porque enquanto você não começa, nada muda.
E você merece mudança. Você merece coisa boa. Você merece ser feliz. Então, se tem alguém me ouvindo agora que está numa situação difícil, que está sendo abusada, manipulada, desrespeitada, eu quero que você saiba: não está sozinha. Tem milhares de mulheres que passaram ou estão passando pelo mesmo que você. E tem ajuda disponível, tem leis que protegem você, tem pessoas dispostas a te ajudar. Você só precisa ter coragem de pedir ajuda, de buscar seus direitos, de dizer não. E eu sei que é assustador, eu passei por isso, eu sei. Mas do outro lado do medo tem liberdade. Do outro lado do medo tem paz. Do outro lado do medo tem vida. Uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida onde você é a protagonista, não a coadjuvante. Uma vida onde você importa. Porque você importa. Você sempre importou. Só esqueceram de te lembrar disso. Ou talvez nunca tenham te dito. Mas eu estou te dizendo agora. Você importa. Sua vida importa. Seus sentimentos importam. Seus sonhos importam. E você tem todo o direito de lutar por eles, de lutar por você. Então levanta a cabeça, respira fundo e dá o primeiro passo. Seja qual for esse passo, dá. Porque você consegue. E no fundo, você já sabe disso. Eu terminando aqui minha história querendo que você, que me ouviu até agora, reflita sobre o que eu passei, sobre as escolhas que eu fiz, sobre a coragem que eu tive que encontrar. E quero te fazer uma pergunta. E você? O que faria no meu lugar? Teria tido coragem de enfrentar a família? Teria conseguido reagir ou teria se deixado levar pelo plano deles? Comenta aqui embaixo. Quero muito saber sua opinião. E se você conhece alguém que está passando por uma situação parecida, compartilha essa história com ela. Às vezes a gente só precisa ouvir a história de alguém que conseguiu para ter coragem de tentar também. Obrigada por ter me ouvido até aqui, de coração. Um beijo grande e até a próxima história.